Meu amigo líder e empresário, nós voltamos aqui agora com o nosso segundo vídeo da nossa escala 5x2, onde, mais uma vez, caiu no nosso colo essa bucha para a gente resolver, né, vindo lá de cima, lá de Brasília, um ano eleitoral. Mas vamos lá. Pessoal, no vídeo anterior nós já falamos sobre alteração e incentivo, ok? Agora nós vamos falar sobre contratação parcial, que é uma possibilidade. E nesse caso aqui, infelizmente, o resultado pode ser uma oneração para as empresas, ok? Nós vamos falar sobre isso aqui, como nós podemos fazer essas alterações e cumprir com as possíveis novas regras que virão por aí, ok? Pessoal, fica comigo que a gente vai entender sobre isso aqui nesse vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Contratação parcial. Vamos lá. Vamos usar aqui, primeiramente, né, um exemplo mais real, uma proposta de como poderia estar acontecendo. Eu vou usar aqui como exemplo academias e farmácias, porque são setores comuns disso aqui, são setores que eu tenho vivência, tá? Eu já atendi e atendo empresas desse ramo, e essas empresas elas precisam obrigatoriamente ter um profissional especializado lá dentro, né? um graduado, um formado. A academia precisa ter um profissional de educação física lá dentro. A farmácia ela precisa ter um farmacêutico lá dentro. Caso contrário, se o conselho aparecer lá, o conselho de farmácia, o conselho de educação física, ele notifica a academia, multa a academia, pode fechar a academia se o profissional não estiver lá dentro, ok? Tem que ter um responsável técnico, que também é formado nessas áreas, então complica mais um pouco essa questão de escala, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Um primeiro exemplo aqui que pode estar acontecendo nas empresas é uma escala de 8 horas, de segunda a sexta, e no sábado, uma escala de 4 horas com 2 turnos. Então, eu tenho 2 profissionais em cada empresa, aí vai depender do horário de funcionamento da empresa, mas eu posso ter 2 funcionários. Um trabalha de manhã até o meio da tarde, o outro do meio da tarde até a noite, e no sábado eles revezam 4 horas cada um, tá? 2 turnos. Um outro modelo, um outro exemplo, pode ser, isso é mais comum em academia, porque os profissionais geralmente eles dão personal também fora, então eles acabam não disponibilizando muito tempo para trabalhar em uma empresa, então existem turnos de 6 horas, né? Então, por exemplo, 6 da manhã, meio-dia, 6 e das 6 até meia-noite, de segunda a sábado. Então eu tenho 3 turnos, e isso aqui atendendo uma escala 6x1. Então você vê aqui que aqui eu vou ter uma folga no domingo, aqui eu tenho folga no domingo. Ok? Tem academia, farmácia que abre de domingo. Outra história, aqui é só para a gente ter uma ideia de como a gente pode trabalhar isso aqui e resolver esse problema, tá bom? Então aqui nós temos 2 modelos de 2 turnos e 3 turnos. Como nós poderíamos resolver isso? E aqui eu não vejo outra forma de não onerar a empresa, tá? Mas vamos lá. Podem haver outras formas e aí, né, a gente pode discutir, vocês me contratam e eu vou lá resolver o problema da empresa de vocês. Pessoal, nós podemos, como um modelo, contratar mais um funcionário 12 por 36. Então, por exemplo, aqui, segunda, quarta e sexta. Nesse contexto, eu conseguiria já suprir essa necessidade de mais uma folga nos 2 exemplos aqui, tanto 2 turnos como 3 turnos. Por quê? Digamos que eu posso contratar esse funcionário para segunda-feira, das 6 às 18. Na quarta-feira, e aí vem uma questão, muita gente acha que obrigatoriamente ele tem que fazer a mesma escala, sempre, não necessariamente. Existe uma possibilidade de observação na hora do registro em que você descreve lá a escala desse profissional. Então ele pode fazer das 6 às 18, então eu já consigo dar folga, por exemplo, aqui, para esse profissional, para o primeiro turno aqui, e aqui na quarta eu posso colocar ele para trabalhar das 10 às 22, 12 horas, então eu vou ter aqui mais a folga do segundo profissional, do segundo turno. E na sexta-feira eu escolho a escala que fica melhor para mim. Posso repetir 10 às 22, e aí eu atendo o segundo caso, que é o segundo exemplo. Eu consigo na segunda dar folga o profissional da manhã, na quarta o profissional da tarde e na sexta o profissional da noite. Lembrando que aqui também tem intervalo, tá? Aqui tem intervalo, então eu não consigo, por exemplo, das 6 às 18 dar folga para 2, manhã e tarde, porque eu não vou ter ninguém na hora do intervalo e isso vai ser um problema, ok? Mas eu consigo, nesse sistema, atender os 2 exemplos. Outra proposta é você contratar mais um 3 vezes por semana. Seria próximo disso aqui, só que uma carga horária reduzida.
né, atende mais à academia, nesse sentido aqui, ou empresas que têm um turno menor para o funcionário. 3 vezes por semana eu posso, por exemplo, contratar esse profissional para trabalhar no período da manhã, na segunda-feira, das 6 ao meio-dia, coloque das 6 às 12. Na terça-feira, pode ser das 12 às 18. E na quinta-feira, pode ser das 18 à meia-noite. Eu posso fazer isso. Esse é o esquema. Já contratei pessoas nesse sentido, que estão trabalhando até hoje e dá super certo. Né? A pessoa ela faz o quê? Ela vai trabalhar para você nesses dias e na quarta, na sexta e no sábado, ela vai trabalhar para outra empresa, né? Esse negócio de, o funcionário vai descansar mais. Não vai, tá? O funcionário ele vai trabalhar mais, porque vão ser criadas escalas, né? Criadas escalas em que o funcionário ele vai ter que arrumar mais de um emprego, vai precisar ter mais de um emprego. Engraçado que experiência, tá? Eu trabalho com academias faz mais de 10 anos. O indivíduo ele trabalha das 6 ao meio-dia numa empresa, aí ele entra às 13, vai até às 19 em outra academia e depois ele vai dar personal. E aí, você vem falar para mim que vamos acabar com a escala 6 por 1 porque o profissional precisa descansar, gente. Deixa a liberdade, né? Deixa o cara viver, negociar com a empresa. Essa história de querer impor, né, não funciona muito bem. Eu já trabalhei há mais de 20 anos atrás numa empresa que era de segunda a sexta, era 6 horas por dia e era a regra da categoria, da profissão, né, que eu trabalhava. Então, enfim, né? Mas isso é discussão para outro caso. Pessoal, então é isso. Nós temos aqui dois exemplos, dois modelos de turno. E aqui nós temos duas possibilidades que, consequentemente, vai onerar sim a empresa, e ao contrário de que muitos estão dizendo, a empresa não vai arcar com isso, ela vai sim repassar isso para o cliente, ok? Se você paga na academia hoje 169, a partir disso aqui você vai começar a pagar 219. Você paga no remédio 30, você vai começar a pagar 38. É assim e tá tudo bem, tá? Isso aqui vai gerar inflação em alguns setores, mas né, se é bom para todo mundo, né, então que seja assim. Pessoal, alguma dúvida sobre esse contexto aqui, mande nos comentários que a gente vai discutindo sobre o tema. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre otimização. Empresas que conseguem diminuir o seu quadro funcional sem gerar acúmulo de função, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.